Meus guerreiros, saudação de paz da parte do Senhor Jesus ou Cristo. Observa que eu destaque o hebraico bíblico, o grego bíblico e a própria teologia em si. Muitos às vezes estudam a teologia e pensam que a teologia em si ali, ela é um hebraico bíblico e na verdade não é. Ela é um grego bíblico e não é. Como eu tenho o costume de dizer, o hebraico bíblico, você está aprendendo uma língua biblicamente ali. Já saber o que é o Antigo Testamento ali. Quando você está estudando um grego bíblico, é na finalidade de aprender a ler o Novo Testamento em grego. E é bem diferente do que uma teologia. Quando você pega a própria teologia sistemática, pode sim aplicar o hebraico bíblico com a teologia no quesito ou no entendimento que a teologia é estudo sobre as coisas de Deus, o raciocínio de Deus, estudo sobre Deus, sim. Agora, fora disso, a teologia é teologia. Um hebraico bíblico é um hebraico bíblico, um grego bíblico é um grego bíblico. Observa quando você pega a própria teologia sistemática, seja ela as suas diversas áreas ali, doutrinárias, e estudo, a pneumatologia, que é sobre os espíritos ali, sobre os espíritos, seja humano, seja também os espíritos demoníacos, a soteriologia sobre a salvação, a angelologia sobre os anjos, seja eles caídos ou não, ou a própria paracletologia, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, enfim. Então, uma coisa é você estudar a teologia sistemática, ou um curso básico ali sobre teologia, entendeu? Tratando sobre os protestantismos ali, como se oriundou, como foi fundado, entre uma teologia média a respeito de alguns assuntos, um Antigo Testamento, um panorâmico sobre a Bíblia do Antigo Testamento, vai estudar mais detalhado ali os profetas maiores, os profetas menores, os livros poéticos, os livros históricos, o Pentateuco falado, entendeu? Uma teologia média, uma teologia mais avançada um pouco, só que isso não é sinal que você estudou grego bíblico, não. Muitas pessoas, muitas pessoas acham que essa teologia sim, em si, ela é bem mais importante do que o hebraico bíblico e o grego. Meus irmãos, quem está estudando teologia diante dessa visão aqui, já sabendo o grego bíblico, ele está bem mais avançado. Por quê? Porque você dominando o grego bíblico, você sabe gramaticalmente, porque pneumatologia é estudo sobre os espíritos. Você sabe saber dominando o grego bíblico. Soteriologia, porque quer estar voltado para o estudo da salvação. Angelologia está voltado para o estudo dos anjos, e porque paracletologia, parácleto, está voltado para o estudo sobre o Espírito Santo. Então, grego bíblico não é em si, dentro dessa categoria, você está estudando uma teologia dentro desse quesito. Um hebraico bíblico está muito mais avançado do que você isso é teologia, eu estudei teologia. Não, isso não tem nada a ver, está muito diferenciado. Aqui você tem que ser, na verdade, como uma criança, a voltar a estudar ou aprender uma língua, da mesma forma o próprio grego. E outra questão, aqui dentro da sua própria naturalidade, dentro do seu próprio português, ou seja, qual for a língua nativa, você pode estudar teologia. Agora aqui você tem que dominar, é outra língua, é outra gramática. Agora você está trabalhando com grego bíblico. Aqui você agora está trabalhando com um hebraico bíblico, e agora você está trabalhando com grego bíblico. É outro tipo de situação diante do próprio português. E outra questão, você dominando que esses termos aqui todos são gregos, você dominando o grego, você sabe, ou nem precisa o professor falar ali,
porque pneumatologia é o estudo sobre os espíritos, porque automaticamente você sabe que pneuma está voltado tanto para vento, tanto para o próprio espírito. Automaticamente, sotério está voltado para a soteriologia, que é a salvação. Automaticamente, angelologia, ângelo é anjos, então você sabe que vai estar voltado para o estudo dos anjos. Paracletologia, Paráclito, o próprio Cristo dá esse título ao próprio Espírito Santo no capítulo 16 de João. Então, estudar o grego bíblico é bem diferente de você saber teologia. Coloca isso na sua mente. Dominar o hebraico é bem diferente de você estudar teologia. Aqui você está dominando outra língua. Aqui você está dominando outra língua. É outro tipo de assunto. Muito diferente do que estudar a própria teologia, do que aprender sobre profetas maiores, do que aprender sobre profetas menores. Diante do grego bíblico, você agora vai adentrar totalmente diante de uma escrita grega bíblica e tirar muitos pontos profundos dali. A mesma questão com o hebraico bíblico. Você vai trabalhar dentro do Antigo Testamento, lendo a Bíblia agora em hebraico. Isso é tremendo. Então, você não vai estar preso, coloca isso na mente, você não vai estar preso dentro de partes, ou estudando ali em partes. Você não vai estar preso sobre isso. Você agora vai ter um Novo Testamento em uma língua grega, que é a língua onde o Novo Testamento foi escrito, e você vai ter mais autonomia, você vai ter mais agora intimidade, e no caminho mais certo ainda para lidar com as situações dos versículos, para lidar com a situação do Novo Testamento. Você agora não vai estar estudando por etapa e sem saber totalmente a sua língua mais certa. Agora, quando você domina um grego bíblico, você agora vai ter o Novo Testamento em mãos. Quando você domina um hebraico bíblico, você agora vai ter um Antigo Testamento escrito em hebraico, que é totalmente diferente do que você está estudando, como eu disse, seja a teologia sistemática, seja uma teologia ali básica, média, entendeu? Onde vai envolver, como eu disse ali, igreja primitiva, onde vai envolver como nasceu o protestantismo, onde vai envolver, seja a teologia média ali, os profetas maiores, os profetas menores, Israel dividido agora, casa de Judá, casa do norte, a Síria captura, o rei da Síria captura a casa do norte, que é Israel, em 722 a.C., em 586 ali, Nabucodonosor cativa Judá. É totalmente diferente. Hebraico bíblico é hebraico bíblico, grego bíblico é grego bíblico, e teologia é teologia. Coloca isso na sua mente, que essa explicação possa ficar guardada em nossos raciocínios.